No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olá, seja bem-vindo ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E, antes de tudo, eu queria lembrar você que amanhã, sexta-feira, às 21 horas, eu vou fazer uma live aqui de lançamento da editora Cedro com a nossa primeira publicação, que é o meu livro Arte Pra Quê? E esta semana, e a semana passada também, nós temos falado sobre arte em função do lançamento do livro, mas eu não vou abandonar o tema imediatamente, nós vamos continuar falando sobre arte na próxima semana, pela importância que isso tem na nossa cultura, na vida humana em geral, né? E que foi perdido um pouco nas últimas décadas, particularmente. Eu estou aqui com um livro do Robert McKee, Story, que é um grande roteirista e professor de roteiristas, e ele comenta aqui falando sobre a arte do roteiro, sobre a arte da narrativa, né, que houve nas últimas décadas. O livro é do inicinho deste milênio, né? A edição brasileira, que foi traduzida pela editora Artes e Letra, a tradução mesmo é do Chico Marés ou Marré, é de 2006. Eu procurei aqui, não tem, pelo menos eu não achei, a data do original, da edição original. Um lapso aqui da editora. Mas enfim, é do inicinho do milênio. E diz ele aqui que houve, né, nos últimos anos, isto é, nas décadas de 80, 90, uma progressiva degradação da arte da história. E ele investiga por quê, né, e diz que uma coisa é fundamental: os novos escritores, e a gente poderia hoje, sem dúvida alguma, generalizar para os artistas em geral, perderam o interesse e até a noção da importância do conhecimento, como a gente chama em teatro, da carpintaria do ofício, né, dos elementos técnicos mesmo, e de uma formação na técnica, que não é técnica no sentido puramente instrumental, é a compreensão da criação de uma estrutura formal. E uma das coisas sobre as quais eu venho falando bastante, no livro Arte Pra Quê? Eu toco nesse tema largamente, que é o nosso progressivo desconhecimento, nosso progressivo esquecimento da noção de forma. Em parte isto vem da própria arte moderna, que fez uma ruptura progressiva com o conceito de forma, identificando com determinadas formas que já estavam cristalizadas, vamos dizer assim, na cultura ocidental, né, e que, portanto, estavam como que fossilizadas, né? A ruptura com a negação dessas formas narrativas ou pictóricas ou arquiteturais, etc., né? Ali no início do século passado, ou seja, já em 1915, né, nós temos a famosa apresentação do Nijinsky em Paris, né, com a Sagração da Primavera, né, com música do Stravinsky e cenário
se eu não me engano, do Picasso, que foi uma revolução, né, na percepção das pessoas do que é a obra de arte, porque exatamente rompia com os padrões vigentes, formais da cultura naquele momento, mas ao mesmo tempo vinha ao encontro de um espírito da época, porque especialmente no Ocidente, porque fez um sucesso enorme em Paris. Era uma montagem russa, né, mas que fez um estrondo em Paris, exatamente pela estranheza de tudo, né, e por uma espécie de fascinação do inusitado, né, e dessa ruptura também com o ballet clássico, por exemplo, né, que com o Nijinsky, que era um grande bailarino, né, criava formas de movimento, né, baseadas em figuras geométricas, né, e com uma espécie de desconstrução do corpo humano, né, do movimento do corpo humano, etc. Eu não nego nada disso, não acho isso ruim, né, mas o que aconteceu é que essa progressiva negação da forma e também a exploração de formas muito complexas, vamos dizer assim, ou muito difíceis de captar, que só os artistas conseguiam perceber a estrutura formal daquelas obras, como no dodecafonismo, não é? Ou como na pintura do Picasso, não é? No cubismo. As pessoas, vejam, hoje mesmo, né, se você der para a maioria das pessoas, para a maioria de vocês, um quadro cubista do Picasso, a gente, apesar de ter quase 100 anos aí de referência e de estudos e mesmo de intimidade, né, com essas formas, ainda nos parece muito estranho, né? E você precisa conhecer as referências de uma certa forma, o momento histórico e cultural em que aquela obra foi produzida para admirá-la e captar, vamos dizer, a sua estrutura formal, né? E até porque ela aparentemente está negando as estruturas espaciais da nossa percepção, né? Negando a nossa percepção, vamos dizer assim, realista ou natural, né? Enfim, não quero entrar aqui na história disto. Hoje eu estou com a garganta um pouco prejudicada. Não quero entrar na história disto, porque já falamos bastante disso lá na plataforma Convívio, em alguns módulos, né? Mas quero entrar nessa questão que, então, o cinema, por exemplo, durante uma boa parte da sua história, trabalhava com narrativas muito bem estruturadas, ou seja, os roteiristas, os cineastas conheciam muito bem a carpintaria, como eu falava antes, das narrativas, né? E estudaram profundamente isso, seja nos próprios livros de ficção, nas obras de ficção, seja mais sistematicamente, vamos dizer assim, ou analiticamente, tentando compreender o que é uma história, qual é a estrutura de uma história bem contada. Porque não basta que a história seja interessante, ela tem que ser bem contada, não é? O que a gente pode chamar assim que uma coisa é o conteúdo da narrativa, ou seja, a história propriamente dita, e outra coisa é a forma, a estrutura da narrativa, como essa história é contada, né? E o cinema desenvolveu isso muito e também se criou
em Hollywood, mas não só ali, escolas de roteiristas, onde se estudava a estrutura da narrativa, a estrutura, vamos dizer assim, modelar, arquetípica, e a partir desse estudo você ia trabalhando até variações, né? Quer dizer, descobrindo novas formas de narrar, e à medida que o cinema foi evoluindo, essas formas foram se tornando mais complexas, porque o público ia se habituando àquelas estruturas narrativas e aí você podia torná-las mais complexas. Começando, por exemplo, uma história pelo final, pela morte da personagem principal, por exemplo, do protagonista, né? Ou enfim, pelo acontecimento trágico ou feliz, né? E depois ir contando com idas e vindas, com às vezes uma locução, não é? Narrando a história de maneira que você primeiro tinha o final e depois você aos poucos ia entendendo como é que aconteceu a história para se chegar naquele final. Então uma coisa é a história, tema, vamos dizer assim, conteúdo da obra, e outra coisa é como ela é contada. Eu vou fazer ainda uma live logo falando mais profundamente sobre isto. Mas o que diz Robert McKee, e que é importante a gente salientar aqui, é que ele diz aqui nos últimos 25 anos, e portanto a partir de 1980, mais ou menos, 75, 80, esse método de ensino da escrita começou a ser, ele chama assim, mudou de intrínseco para extrínseco. Aí diz ele, modismos na teoria literária, e isso aconteceu também em relação ao romance, em relação aos contos, em relação ao teatro, desviaram os professores das profundas raízes da história em direção à linguagem, código, texto, que é a história vista de fora. Então se começou a como que fazer uma anatomia da história em que as partes eram como que selecionadas, abstraídas da história, e você começava a pensar sobre aquele aspecto da história. Isso aconteceu com a própria linguagem, com a própria poesia, né? Começou a ser como assim, você dissecavam um cadáver, né? Tiravam da história a sua vitalidade, vamos dizer assim, e começaram a colocar o foco sobre aspectos exteriores, né? De maneira que se foi abandonando o ensino da narrativa em última instância. Então o que aconteceu é que os roteiristas começaram a perder a noção da forma das histórias. Isso está acontecendo já há muitos anos, e esse livro do Robert McKee, por exemplo, é um dos responsáveis por isso, não? Ou um dos sintomas, se você quiser, mostra que, né, isto estava já acontecendo no início do milênio, com a grande expansão das narrativas hoje em dia, né, nas últimas décadas, especialmente com o surgimento das TVs a cabo, né, das grandes corporações aí como HBO, Netflix, que começam agora, né, atualmente, nos últimos 2, 3 anos, há uma grande produção da Prime Video, Netflix de cinema. Eles estão investindo no cinema, né, em filmes, em séries. A quantidade de séries é impossível você acompanhar, eu não diria tudo. 5%, mesmo que se dedique muitas horas do seu dia para isto,
acompanhar 5% da produção cinematográfica, né, feita para a televisão a cabo hoje em dia, né? E essas histórias são muito bem contadas. Por quê? Porque se você não contar bem a história, o público simplesmente desliga ou muda de canal, vai embora, não é? Ele tem autonomia, hoje, assim, quase absoluta sobre isto, né? Sobre se ele quer ver ou não. É diferente do tempo em que você ia ao cinema, por exemplo, porque você já estava lá, não dava para trocar de filme, não dava, você podia sair, né? Mas até isso dava um certo, né? Quer dizer, putz, eu saí de casa, paguei o ingresso, paguei estacionamento para ver o filme e agora eu vou ficar até o final, né? Então, no teatro a mesma coisa. Mas na TV a cabo, não, você só aperta um botão e vai ver outro filme, ou desliga a TV, não é isso? Então as histórias têm que ser bem contadas, a narrativa tem que captar a atenção, o interesse do público e não abandoná-lo mais. Então houve um ressurgimento, está havendo, e na própria publicidade está acontecendo, né? Porque também o surgimento das mídias eletrônicas, né? E o cansaço, vamos dizer assim, da propaganda no modelo que ela existia, né? Ou a sua morte mesmo, né? Por inanição diante de novas formas de propaganda, também criou um arsenal aí de publicitários que entendeu que a questão da narrativa, das histórias é fundamental na propaganda, né? Então, nós estamos vivendo de novo, porque em toda a cultura primitiva, né, as histórias estão no centro, né, a mitologia é o que a gente chama, né? Mas se contava muitas histórias, né? E a própria identidade daquele povo, daquela tribo, dependia das histórias, da narrativa dessas histórias e da reiteração dessas narrativas, né? Estamos vivendo de uma forma muito distinta, evidentemente, mas um renascimento das narrativas, né? E isto é muito bom, porque responde, né, a uma necessidade fundamental do ser humano e está criando uma geração, já algumas gerações, de bons escritores, bons roteiristas, bons narradores, né? Isto não está acontecendo nas outras artes ainda, mas eu espero que haja um renascimento também das outras artes, por influência até dessa ressurreição da narrativa, né? Eu vou terminar, já passei um pouco do tempo até, mas eu vou terminar falando lendo uma observação que o Robert McKee faz sobre a causa do declínio da história, né, no Ocidente moderno, do segunda metade do século XX, né? Os valores, as cargas positivas e negativas da vida são a alma da arte. Nós falamos disto esta semana, né? O escritor molda sua história ao redor da percepção das coisas pelas quais vale viver, pelas quais vale morrer, das coisas essenciais da vida humana, dos grandes valores, das realidades mais profundas e mais essenciais, né? E do que é tolo almejar também. Geralmente a comédia trata disso, né? Dos significados da justiça, da verdade, os valores essenciais. Nas décadas passadas, autores e sociedades estavam mais ou menos de acordo nessas questões. Mas a cada dia que passa, nossos tempos se tornam uma era de cinismo, relativismo e subjetivismo ético e moral. Uma grande confusão de valores.
Quando a família se desintegra e antagonismos sexuais emergem, por exemplo, quem pode achar que compreende a natureza do amor? E, se você tem uma convicção, como explicá-la a um público cada vez mais cético? A corrosão dos valores trouxe consigo uma corrosão correspondente na história. Então, e aí ele vai desenvolver isso aqui, não é? Num belo, esse livro assim para quem trabalha com narrativa, com roteiro, com dramaturgia, é um livro essencial. Mas eu deixo vocês por aqui, porque já ultrapassamos o nosso tempo padrão aqui do podcast, e encontro vocês amanhã no lançamento do livro Arte pra Quê? E da editora Cedro, da nossa livraria online também, e falando até um pouco das nossas próximas publicações, mas falando fundamentalmente desta primeira, que é o meu livro Arte pra Quê? Então, encontro você amanhã às 21 horas.